Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Tio Frank. Hoje nós vamos falar sobre função quadrática. Essa vai ser a nossa aula 2. Nesta aula nós vamos tratar sobre o gráfico da função. Vamos ver como construir o gráfico e vamos também estudar um pouco sobre os pontos notáveis do gráfico da função quadrática. Eu espero que você, antes de assistir essa aula, tenha assistido a aula 1. É isso mesmo. Clique no card que vai aparecer aí em cima ou vai na descrição do vídeo aí e assiste a aula 1. Depois você volta para a aula 2. Se você já assistiu a aula 1, então fica aí com o Tio Frank e vamos nessa. Vem comigo! Galerinha, o gráfico da função quadrática, como nós vimos na aula 1, a função quadrática, né, ela é uma função cujo seu expoente na variável x é 2. E os matemáticos já provaram que o gráfico de uma função quadrática é uma curva aberta chamada parábola. Acompanhe alguns exemplos aqui com o Tio Frank. Nós temos duas situações do gráfico de uma função quadrática. Primeiro, ela pode ter concavidade voltada para cima. O que é concavidade? É a abertura desta parábola, tá? Então, se ela estiver voltada para cima, o gráfico dela vai ficar conforme esse exemplo aqui. Repare que a função do segundo grau, função quadrática, x ao quadrado menos 2x menos 3, aqui é um exemplo, beleza? E ela pode ter um outro formato, ela pode ter a concavidade voltada para baixo, e aí ela pode ficar desse jeito. Bacana? Muito bem. Olha só o que acontece. Como ela é uma parábola de concavidade, né, voltada para cima ou para baixo, nós temos algo interessante que acontece nela aqui. Nós temos um eixo de simetria. Esse eixo de simetria divide a função ao meio. Nós temos esse lado aqui, ó, e o espelho dele do outro lado, tá? E nessa função a mesma coisa. Esse lado aqui, o espelho dele do outro lado. Isso nós chamamos de eixo de simetria. Divide esse gráfico ao meio. Beleza? Galerinha, o eixo de simetria também vai determinar, olha, esse gráfico de concavidade voltada para cima, nesse ponto aqui, ó, ele está diminuindo. Ele vem diminuindo, 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 e chega aqui no eixo de simetria. Nesse ponto de simetria, ele começa agora a aumentar. Então, é uma função, ela é decrescente do lado esquerdo do eixo de simetria e do lado direito ela é crescente. Beleza? Agora, quando ela é de concavidade voltada para baixo, repare que acontece o contrário. Do lado esquerdo, ela é crescente, ó, ela vai subindo, 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 subindo. Quando chega no eixo de simetria, a partir daqui ele começa a cair. Então ela é crescente do lado esquerdo e decrescente do lado direito do seu eixo de simetria. Bacana! Qual o detalhezinho mais importante para o Tio Frank trazer para você agora aqui no início? Repare que na concavidade voltada para cima, o A da função é maior que zero. E qual A? Lembra que da primeira aula, toda função de segundo grau é do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O A é o coeficiente que anda junto com x ao quadrado. E nesse caso aqui, ó, o x ao quadrado é positivo, ou seja, maior que zero. Então a concavidade é voltada para cima. Na segunda é negativo. Repare que o A aqui, ó, é negativo. Então nesse caso o A é menor que zero e ela vai ter concavidade voltada para baixo. Mamão com açúcar? Tranquilão, né? Então pega o bizu, ó. Se o A da função for positivo, voltada para cima a sua concavidade. Se o A da função for negativo, ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Esse detalhezinho nós vamos usar com frequência daqui para frente, beleza? Tem mais coisas importantes para a gente tratar sobre o gráfico da função quadrática. Vamos falar sobre alguns pontos notáveis do gráfico da função quadrática. Pontos notáveis, galerinha, são pontos que a gente pode se destacar, que sempre acontece, beleza? Então vamos pegar aqui no caso o exemplo anterior de uma função de concavidade voltada para cima com A positivo e uma função de concavidade voltada para baixo com A negativo.
Vamos observar o que acontece nesses dois casos. Galerinha, nós temos aqui algo importante a chamar a atenção de vocês. Primeiro, no nosso eixo de simetria, tem um ponto que nós chamamos de vértice. Esse ponto aqui embaixo. O vértice ele vai ter suas coordenadas aqui, ó, do x do vértice e o y do vértice. Importante, depois nós vamos trabalhar com mais detalhes isso daqui. Isso acontece também a mesma coisa na outra função de concavidade voltada para baixo. Olha lá onde está o vértice. Agora eu tenho aqui o x do vértice e aqui o y do vértice. Belezinha. Esse vértice é tão importante que ele determina também outra coisa muito bacana. O que acontece? Lembra que o tio Frank falou que essa função ela é decrescente da esquerda para a direita? Então ela vem caindo, 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 caindo. Quando chega aqui, ó, é o ponto mínimo dela. A partir daqui ela começa a crescer. Nós chamamos de valor mínimo da função. Legal, né? E quando ela tem concavidade voltada para baixo, o que acontece? Ela vai ter valor máximo. Por quê? Porque agora está crescendo da esquerda para a direita. Vai crescer até esse ponto máximo aqui. A partir daqui ela começa a diminuir. Então, por isso nós chamamos de valor máximo. Pega o bizu, hein? Valor mínimo com cavidade voltada para cima. Valor máximo com cavidade voltada para baixo. Outra coisa importante que nós podemos destacar aqui. Repare nesse carinha aqui, o menos 3 da função. Esse carinha aqui é o coeficiente C da função, né? Olha só o que acontece. Vamos observar o seguinte. Tá vendo aqui embaixo onde ele intercepta o eixo Y? Intercepta o eixo Y, onde elas cruzam o eixo Y, essa função, no ponto Y menos 3. Olha que bacana. Será que acontece a mesma coisa na outra função? Olha lá, o C dela é 3. E onde ela vai interceptar o eixo Y? No mais 3 aqui, ó. Bem bacana. Então, o que a gente pode concluir? E o C dessa função vai determinar o Y, aonde ela vai interceptar no ponto Y. Isso é importante, nós vamos usar depois esses dados lá para frente. Bacana. Outra coisa que o tio Frank pode trazer para vocês aqui, que é muito, mas muito importante, são as raízes ou zero da função quadrática. Raiz ou zero da função, galerinha, é onde ela tem o valor de y igual a zero. Nesse caso aqui, o x igual a 3, está exatamente em cima do eixo x. E o que significa aqui? Significa que o y é zero. Então, por isso nós chamamos de raiz ou zero da função. E ela vai ter duas raízes, porque acontece aqui desse lado e acontece também do outro lado. Olha só, aqui eu tenho uma outra raiz, que é o menos 1. Então, essa função ela tem duas raízes. Nesse exemplo, menos 1 e 3. Pode variar, tá, gente? Nós vamos ver depois, com mais calma, estudar os zeros da função. E vamos ver que ela pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Pode ser que não tenha nenhuma. Na concavidade voltada para baixo, acontece a mesma coisa. Ela intercepta o eixo x em dois pontos. Então, aqui nós temos o zero da função, ou a raiz da função quadrática. Bacana? Mamão com açúcar, né? Detalhe importante, galerinha, nós vamos estudar com calma cada ponto notável desse aqui nas aulas seguintes, beleza? Outra informação importante que o tio Frank vai trazer para você aqui nesta aula é o seguinte. Repare no eixo X. O eixo X determina o domínio da função. Então, o domínio da função é determinado pelos valores de x. E neste caso da função quadrática, eu posso usar todos os valores que estão no eixo x. Então, nós chamamos de domínio da função todos os números reais. Qualquer número que existe aí dentro do conjunto dos reais está dentro do eixo x. Vamos usar todos eles. Agora, no eixo y já não acontece isso, né? Mas vamos ver na outra função o que acontece? Mesma coisa. Com cavidade voltada para baixo, vamos usar todos os valores do eixo x. Então, o nosso domínio da função vai ser o conjunto dos reais. Bacana? Então, isso aqui que você está vendo, D igual a R, é domínio igual ao conjunto dos reais.
Agora, a mesma coisa não acontece com o eixo Y. Olha aqui só para você ver a setinha azul aqui, ó. O eixo Y eu vou começar a usar a partir desse valor, que é determinado pelo Y do vértice. A partir desse valor na concavidade voltada para cima, qualquer valor de Y daqui para cima, nós vamos usar nessa função. Então, nós falamos que a imagem da função, que é determinada pelo eixo Y, vai ser x, quer ver, aqui está errado, galera, é y. Vai ser y pertencente ao conjunto dos reais, tal que esse y seja qualquer valor maior ou igual ao y do vértice. Qualquer valor maior ou igual ao y do vértice vai pertencer ao conjunto imagem, beleza? O contrário agora, quando é a de concavidade voltada para baixo. Olha o que acontece. Nosso y vai ser usado a partir do y do vértice. Vai ser daqui para baixo. Então agora, nosso conjunto imagem vai ser o y pertencente aos reais, tal que y menor ou igual ao y do vértice. Show de bola, né? Lembrando, galerinha, que o domínio e o conjunto imagem é aulas lá do início do estudo de função, tá? Domínio são todos os valores que você tem dentro do x, do eixo x, e a imagem estão dentro do eixo y, utilizados pela função. Tranquilo? Mamão com açúcar, esses são os pontos notáveis do gráfico da função quadrática. Então, anota aí, hein? Pega o seu caderninho, ó, anota aí, tira print da tela, porque essas informações que estão aqui para você são importantes. Belezinha. Agora vamos ver então como construir o gráfico de uma função quadrática. Até agora nós já conhecemos o gráfico, sabemos que é uma parábola de concavidade voltada para cima ou para baixo, não é? Então agora vamos construir. Vamos lá. Bom, para construir o gráfico de uma função quadrática, vamos partir do mesmo princípio de quando você construir um gráfico na função do primeiro grau. Precisa ter uma tabelinha, fazer o plano cartesiano e seguir com a construção. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos primeiro pegar um exemplo aqui, ó. Construir o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 6. Então nós vamos precisar de uma tabelinha, onde nós vamos ter os valores de x e de y, tá? Lembrando que a função f de x, esse f de x determina os valores de y, beleza? Na tabelinha, eu vou colocar aqui os valores de x, aqui os valores de y, que é determinado pela função, e aqui as coordenadas dos pontos que nós vamos encontrar. Bacana? Eu faço assim, galera. Eu sempre começo com dois valores negativos. Então, vou começar com o menos 2, depois vou usar o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Aí tem uma manha que eu vou dizer para você aqui daqui a pouco, tá? Bom, o x menos 2 significa que nesta função, aonde tem o x, eu vou substituir por menos 2. É x ao quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos o x, que é menos 2, mais 1. Substituiu, faz a conta. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos, com menos aqui vai dar mais 2, mais 1. 4 mais 2 dá 6, 6 mais 1 dá 7. Então nós temos a primeira coordenada. Se o meu x for menos 2, o meu y vai ser 7. Bacana. Agora para o x igual a menos 1. Onde tem x, eu vou substituir por menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1. Olha, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos com menos dá mais 1 e mais 1. Então aqui vai dar 3. Então, se o meu x for menos 1, meu y vai ser 3. Agora, quando o meu x é 0, no lugar do x eu vou pôr 0, fica 0 ao quadrado, menos o x que é 0, mais 1. Bom, gente, 0 ao quadrado dá 0, 0 menos 0 dá 0, então tudo isso aqui vai dar 1. Então, se o meu x for 0, o meu y é 1. Bacana. Agora, se o meu x for 1, 1 ao quadrado, menos o x que é 1, mais 1. Olha, 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0, 0 mais 1 dá 1. Então, se o meu x for 1, meu y também vai ser 1. Se o meu x for 2, y igual. X ao quadrado, 2 ao quadrado,
menos o x, que é 2, mais 1. 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 2 dá 2. 2 mais 1 vai dar 3. Bacana. Então, se eu tiver 2, aqui vai ser 3. Show de bola. Agora, o meu x é igual a 3. Y igual a 3 ao quadrado menos 3 mais 1. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 3 dá 6. 6 mais 1 dá 7. Então, vou ter aqui meu x 3 e meu y 7. Galerinha, o que acontece? Quando você ia construir o gráfico de uma função do primeiro grau, eu precisava de poucos valores. 2 pontos ali você já conseguiria construir o gráfico. Na função quadrática, por se tratar de uma parábola, quanto maior o número de pontos você tiver, mais fácil você vai conseguir fazer o gráfico, tá? A dica que eu vou te dar aqui é o seguinte: eu comecei com x igual a menos 2 e o y deu 7. O x igual a 3, o y também deu 7, beleza? Lembra que o tio Frank falou que tem um eixo de simetria entre as parábolas? Muito bem. Então, para ficar bacana o gráfico, eu comecei aqui num ponto e vou terminar no mesmo ponto que eu comecei, para ficar legal o gráfico, tá? Você vai entender agora, ó. Bom, até aqui já tá bom. Então, agora que eu vou precisar? Vou precisar do plano cartesiano. No plano cartesiano, você vai fazer o eixo x e o eixo y. Obviamente, galera, eu vou colocar os valores que eu vou usar. Repare que o x vai variar de menos 2 até 3. Então, eu posso ter os valores negativos aqui no x, ó, de menos 3 até 4 que eu coloquei. Aqui eu já garanto os valores de y que eu vou precisar. E os valores de y? O y só tem valor positivo e vai variar até o 7, ó. Então, eu vou do 0 até o 7 que eu vou precisar. Eu coloquei até o 8. Bacana. Então, aqui eu ponho só os dados que eu vou precisar, beleza? Bom, agora é só encontrar as coordenadas no gráfico, aqui no plano cartesiano. Primeiro é menos 2 e 7. Lembrando, galera, primeiro é o x menos 2 e o y é 7, ó. Então, o ponto vai estar aqui, ó. Ó, menos 2, né? Lembra disso? Plano cartesiano, menos 2 e 7. O segundo é menos 1 e 3. Menos 1 e 3 está aqui, ó. Terceiro é 0 e 1. Ó, x0, y1 está aqui, ó. Então tá aqui o ponto. O quarto é 1 e 1. 1 está aqui, ó. x1, y1 aqui. Depois eu tenho 2 e 3. x2, y3 está aqui, ó. 2 e 3. Depois eu tenho o 3 e o 7. Bem. Lembrando, galerinha, que você já sabe que esta função, o a, é positivo. Então, ela tem parábola de concavidade voltada para cima. Então, o nosso gráfico deve ficar uma parábola voltada para cima. Então, unindo os pontos agora, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha só que bacana. Olha aí o nosso gráfico da função quadrática do primeiro exemplo. Ficou de concavidade voltada para cima, como nós já tínhamos previsto, né? Então, olha só, com apenas esses pontos, eu consegui construir o gráfico da função. Beleza? Ó, manjou que eu fiz lá o detalhe para você? Ó, eu comecei aqui dando 7, terminei dando 7, para ficar, né, simétrico a minha função. Se eu termino com um valor diferente, não vai ter aí a simetria que você está procurando. Bacana? Bom, vamos fazer mais um exemplo? Exemplo 2. Construir o gráfico da função f de x igual a menos x ao quadrado mais x. Bacana. Vamos fazer a nossa tabelinha. Nossos valores de x, você que escolhe, tá, galera? Lembrando aí que o x é uma variável, então é um valor que você vai definir aí, pode ser qualquer um. Eu começo sempre com menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e aí eu vou ver se eu vou precisar fazer os outros, tá bom? Dentro daquela eixo de simetria que nós vimos lá. O nosso x menos 2, ó, a função é menos x ao quadrado mais x, presta atenção, cuidado, menos o x que é menos 2 ao quadrado, mais o x que é menos 2. Cuidado quando tem sinal negativo aí para você não errar. Porque, ó, menos 2 ao quadrado dá 4. E tem esse sinalzinho negativo aqui na frente, então vai ficar menos 4.
o mais com menos 2 aqui vai dar menos 2. E menos 4 com menos 2 dá menos 6. Então, o primeiro ponto que você tem aí, o x menos 2, o y vai ser menos 6. Bacana? Show de bola. E vamos fazendo assim agora. Para x menos 1. Então, vai ficar, ó, mesma coisa, detalhe, cuidado com o sinal. Menos 1 ao quadrado mais menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, com esse negativo aqui na frente fica menos 1. Mais com menos aqui dá menos 1. Menos 1 dá menos 2. Então, você tem o outro ponto. Se o seu x for menos 1, o y vai ser menos 2. Show de bola. Agora, para x igual a 0, fica menos 0 ao quadrado. Como é 0, né? Não precisa se preocupar com o sinal. Mais o x, que é 0. 0 ao quadrado dá 0. 0 mais 0 vai dar 0. Então, se o meu x for 0, o meu y é 0. Bacana? Agora, para x igual a 1. Vai ficar menos o x, que é 1 ao quadrado. Como o x agora é positivo, não vamos esquentar a cabeça com isso. Mais 1. Menos 1 ao quadrado, cuidado, gente, que menos 1 ao quadrado é menos 1. Mais 1. Você vai falar, por que menos 1? Se menos 1 ao quadrado dá 1. Não, gente. Se fosse menos 1 dentro do parênteses ao quadrado, dá 1. Agora, menos 1 ao quadrado dá menos 1. Que é menos 1 ao quadrado. Que dá menos 1. Bacana? Parênteses aqui é importante. Então, menos 1 mais 1 dá 0 também. Então, se o meu x for 1, meu y é 0. Repare que como o meu primeiro valor aqui foi menos 6, eu vou fazendo a conta agora até encontrar o menos 6. Então, x igual a 2, fica y igual a menos 2 ao quadrado mais 2. Mesma historinha, menos 2 ao quadrado dá menos 4. Mais 2, menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, se o meu x for 2, meu y é menos 2. Bacana, como eu quero o menos 6, vou continuar agora com o outro ponto aqui, 3. Ó. X igual a 3 vai ficar menos o x, que é 3 ao quadrado, mais o x, que é 3. Menos 3 ao quadrado dá menos 9. Cuidado, ó. O tio Frangueiro explicou. Mais 3. Menos 9 mais 3 dá menos 6. Opa, agora sim, cheguei no valor que eu queria, menos 6. Então, se o meu x for 3, meu y é menos 6. Agora eu já posso parar aqui de distribuir valores. Com isso daqui eu já consigo fazer o gráfico. Então vamos fazer o nosso plano cartesiano, colocando apenas as coordenadas que nós vamos usar. O nosso x vai variar de menos 2 a 3, então eu tenho aqui os valores negativos de x, de menos 3 a 4. O y vai variar de menos 6, né, de 0 a menos 6 aqui, ó, vou usar os valores negativos. Então eu coloquei mais valores negativos do y, tá vendo? Então o eixo y e aqui o eixo x. Então, vamos achar as nossas coordenadas. X menos 2, y menos 6, ó. Menos 2, y menos 6. Menos 2 está aqui. Menos 6 está aqui, ó. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, ó. 0, 0. 0, 0 está aqui, ó. 0, 0. Beleza? Aliás, é aqui. Depois eu tenho 1 e 0. 1 e 0 aqui. x1, y0. 2 menos 2. x2, y menos 2. Aqui. 3 menos 6. x3, y menos 6. Está aqui, ó. Tudo bom. Galera, repare que essa função, o x dela é negativo. Então, o nosso a é menor que 0. Então, a concavidade dela é voltada para baixo. Então, obviamente, quando eu construir o gráfico, eu já sei que a parábola vai ser de concavidade voltada para baixo. Unindo os pontos agora, sabendo que se trata de uma parábola de concavidade voltada para baixo, nosso gráfico fica dessa forma. Bonitinho? Lembrando que aquele ponto ali o tio Frank tinha errado, né? Vou apagar esse carinha aqui, ó. Show de bola. Aí, povo. Assim você vai construir qualquer gráfico de uma função quadrática. Só seguir esse esqueminha aí. Faz a tabelinha com os valores, tomando aí, ficando atento com o eixo de simetria, e depois
construindo o gráfico no plano cartesiano. Show de bola? Fácil, fácil, mamão com açúcar, né? Olha, rapaz. Agora, vamos fazer alguns exercícios para praticar o que nós aprendemos. Vamos lá, então. Exercício 1. Observando as seguintes funções quadráticas, diga se a parábola que representa o gráfico da função tem a concavidade voltada para cima ou para baixo e justifique. Bacana, então aqui eu não preciso construir o gráfico, só dizer se a concavidade voltada para baixo ou para cima. Lembra? Vamos observar o coeficiente A da função. Se ele for positivo, ela é de concavidade voltada para cima. Se for negativo, concavidade voltada para baixo. Positivo, ela está sorrindo, negativo, está triste. Primeira função, o A aqui, ó, é positivo, né? Parece um zero, mas não é, viu, gente? O A é positivo. Então, ela é de concavidade voltada para cima. Vamos escrever aqui, ó. Vou só resumir. Voltada para cima. Justificativa. Pois o A da função é maior que zero. B. Ela é voltada para cima ou para baixo? Olha aqui para você ver. O nosso x é negativo, x ao quadrado, o nosso a é negativo. Então ela é voltada para baixo. Qual vai ser a justificativa? Fácil, pois o a é negativo. Letra C. Olha, de novo, eu tenho, nossa, a mesma função. Ei, tio Frank, deu exemplo aqui, esqueceu de mudar? Bom, não esquenta a cabeça não, é a mesma função, né? Então ela é voltada para baixo. Pois o A é negativo. Lerdeza. E a letra D? Olha, a letra D tem uma pegadinha aqui, ó. Tem menos 1 mais 4x ao quadrado. Eu quero observar o A, que é o cara que anda junto com o x ao quadrado. No caso aqui é o 4 e não esse menos 1, tá? Então essa aqui é a pegadinha. O 4 que anda junto com o x ao quadrado. Ele é positivo. Então ela é voltada para cima. Pois o A é positivo, maior que zero. Bacana, né? Esse tipo de exercício é fácil, fácil, mole, mole. Caiu na sua provinha, você vai acertar com certeza. Vamos para o exercício 2. Dada a função f de x igual m menos 5 de x ao quadrado mais 3x menos 1, calcule m pertencente aos reais, de modo que a parábola tenha a concavidade voltada para baixo. Peraí, um exercício clássico aí envolvendo função quadrática, né? Se diz que você quer determinar o valor de m aqui, ó, sendo que essa função tem o gráfico dela com a concavidade voltada para baixo. Lembra lá, ó, A positivo, sorrindo, A negativo, triste. Bacana. Então, para que ela tenha a concavidade voltada para baixo, o nosso coeficiente A tem que ser negativo. E esse m menos 5, ó, ele faz parte do coeficiente A, que está junto com x ao quadrado aqui, ó. Show? Então, daí, nós já determinamos, então, que o nosso m menos 5 tem que ser qualquer valor desde que seja negativo, ou seja, menor que zero. Para isso, nós vamos determinar os valores de m para que essa conta dê um resultado menor que zero, negativo. É uma inequação. Como que resolve isso? Normalmente, mantém o m, esse menos 5 você transporta para o outro lado, invertendo o sinal. Vai ficar m menor que 0 mais 5. E 0 mais 5 dá 5, né, gente? Então, o seu m tem que ser menor que 5. Ou seja, qualquer valor que você escolher menor que 5 vai fazer com que isso daqui seja negativo. E aí vai fazer com que essa função esteja com o gráfico voltado para baixo. Beleza? Então, esse é o nosso valor do m. Essa é a resposta. Mamão com açúcar, galerinha. Espero ter ajudado vocês. Fique tranquilo que nas próximas aulas nós vamos falar um pouco mais daqueles pontos notáveis, tá? Aqui o tio Frank trouxe alguns exercícios, alguns exemplos para vocês. O foco principal aqui nessa aula foi rever, né, sobre o gráfico da função quadrática e os seus pontos notáveis. Bacana? Muito obrigado, fique com Deus e não se esqueça. Senta esse dedo no like aí, compartilhe com seus amiguinhos. Bacana? Precisa ajudar o tio Frank? Show de bola?
Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.